para fármacos hidrolisáveis, a faixa ideal ali de estabilidade vai ser no pH ácido, de 5 a 6. E aí, como eu disse para vocês, isso já foi cobrado no exército, né? Nua e crua. Ali sabia, não sabia, chuta. O pH, junto com a temperatura, ele copiou e colou do livro. É o principal fator que afeta a estabilidade de um fármaco propenso à decomposição eletrolítica. E indique a faixa de pH em que a estabilidade encontra-se ótima para a maioria dos fármacos hidrolisáveis. Exato. Aqui eu acabei de falar, a informação parece fácil, mas na prova, imagina, no meio de um bando de coisa que você tem que lembrar, você se atentar para esse pH de 5 a 6, mas já decora isso. Faz um mantra aí, repete isso várias vezes e decora. Bom, agentes oxidantes. A oxidação é uma das reações mais comuns quando um fármaco... A oxidação é a mais comum quando um fármaco oxidável não é mantido no estado seco. Então, é a reação química mais comum para esses fármacos, né, que são suscetíveis à oxidação e estão ali em contato com água, por exemplo. Ou na presença, né, de oxigênio, ou quando ele é exposto à luz, ou combinado com outros agentes químicos, sem a verificação apropriada da influência que esses fatores vão exercer sobre a oxidação. Então, a gente precisa se atentar para fármacos que são suscetíveis à oxidação, porque se eles forem suscetíveis, a gente vai ter que estudar a estabilidade deles do ponto de vista ali dele na presença do oxigênio, na presença de água e quanto à exposição da luz e combinado também com outros agentes químicos, tá? Então, se atentem aí. A oxidação de uma substância em uma preparação farmacêutica é normalmente acompanhada por alteração de cor, tá? Informação importante aí. Mas também pode resultar na precipitação ou modificação do odor. Então, aí a gente vai ter as três possibilidades. Quando ocorre oxidação, pode vir a mudar cor, ter uma precipitação ou modificação aí do odor. Bom, solução, né, para a gente resolver essa questão de oxidação dos fármacos é colocar na formulação agentes conservantes que tenham característica antioxidante. E aí a gente, né, vai conseguir evitar a exposição de fármacos sensíveis ao oxigênio, a esse gás, por exemplo, também formulando preparações isentas de oxigênio e acondicionadas em recipientes em que o oxigênio vai ser substituído por outro gás, um gás inerte. Então, são alternativas que a gente tem para contornar essa questão da degradação por oxidação. Ou a gente bota um agente conservante com característica antioxidante, ou a gente faz isso, acondiciona num frasco, na ausência de oxigênio, na presença de um gás inerte, tá? Por exemplo, nitrogênio, tá? Isso é muito comum em preparações líquidas. Quando possível, a gente vai usar conservantes do tipo antioxidante. E aí a gente precisa conhecer a característica ali do meu agente antioxidante que seja compatível com aquela forma farmacêutica e com aqueles recipientes e o fármaco que está ali presente. Então, dentre os mais frequentemente usados em preparações aquosas, por exemplo, eu vou ter ali o sulfito de sódio, que vai ser preferencialmente utilizado para pHs elevados. Importante isso. Então, preparação aquosa, eu vou usar sulfito de sódio, bisulfito de sódio, metabisulfito de sódio, ácido hipofosfórico e ácido ascórbico. Porém, existem alguns que eu vou dar preferência a utilizar quando eu tiver valores de pH mais elevados e outros eu vou utilizar para valores de pH intermediário e outros para valores de pH baixo. Quem são eles? Sulfito de sódio eu vou usar em preparações aquosas que apresentem pH final mais elevado, um pH básico. Bisulfito de sódio, eu vou dar preferência em utilizar em formulações que apresentem pH intermediário. E o metabisulfito de sódio, eu vou usar normalmente em pH baixo.
ou seja, o pH ácido, assim como o ácido fosfórico e o ácido ascórbico, né? Que são ácidos por natureza. Tudo bem? Acho muito possível isso ser cobrado. Então, a gente falou de formulações aquosas, mas a gente pode ter formulações oleosas, com características mais lipofílicas. E aí, nesse caso, os conservantes do tipo antioxidante que eu vou utilizar, eles serão diferentes. Agora, ó, eu vou poder usar o alfa-tocoferol, que é a vitamina E, que ela é bem oleosa. O butilil hidroxianisol, o palmitato de ascorbila, tá? Eu vou usar outros antioxidantes nessas formulações mais oleosas, mais lipofílicas.